Olá, Larissa. Eu vejo você. Larissa, gratidão por você estar aqui. Hoje a gente combinou esse encontro que era do Zoom da Alma, né? De um retorno. A Larissa participou do Zoom da Alma, constelando a criança interior. E hoje a gente está encontrando aqui. A gente já conversou um pouco. Nossa conversa ficou aqui no off. E agora a Larissa, né? Vou pedir para a Larissa compartilhar como é que foi para ela viver esse processo. Vou deixar a palavra à Larissa. Seja bem-vinda, Larissa. Oi, Fê, boa tarde aqui do Brasil, né? Obrigada por essa oportunidade de passar por esse processo com você. E acolher a criança foi bem interessante, porque, principalmente, né, que eu falo assim, que eu sou terapeuta também e venho trabalhando muitas coisas, mas depois que eu tive a minha filha, veio uma demanda de mais cobrança, que aí eu comecei a não dar conta daquilo que antes eu tolerava, estava ali, né, debaixo do tapete. Então, ela trouxe muitas questões de eu olhar justamente para essa criança, né? Ficou mais claro isso. Quando a gente fez a constelação de olhar para a criança, eu percebi que justamente as minhas questões que mais me preocupavam era a minha filha que trazia, justamente porque é essa criança pedindo para ser vista, para ser olhada, para estar ali, para brincar, para ter permissão. E aí, com a constelação, eu percebi que eu consegui fazer menos esforço, né? Quando eu vi, já estava ali nesse espaço de brincar, de estar ali, de estar presente, de ter mais tempo para ela, de ser mais paciente, conseguir isso com mais facilidade, assim. Então, foi bem gostoso ver isso, porque quando eu vi, já estava ali, né? Tipo, ó, já tô aqui curtindo esse momento com ela, assim. Então, é bem gratificante, assim, um espaço que abriu, né? Então, foi bem gostoso isso. E a gente pode soltar o controle. E quando a gente solta o controle, né? Porque a mente tenta controlar tudo, a gente solta o controle, aí é que a gente pode receber essa leveza. Porque a criança, a nossa criança, igual a gente estava conversando, é um cuidado que a gente vai ter até o fim. Porque ela é parte de nós. É a nossa parte que, quando tá saudável, ela tá ali, né? Criando várias coisas mágicas. E quando ela tá ali revivendo as dores do passado, ela tá criando algumas bagunças ali que a gente tá vivendo, que a gente tá vendo na nossa frente. Então, ali naquele momento, você pôde perceber que você soltou o controle, porque a gente fica nesse lugar mesmo, né, do adulto, de tem que dar conta de tudo, e igual você trouxe, né? A sua filha veio como um espelho para te mostrar aquilo que você precisava olhar. Que é o que acontece aqui, né? A gente é espelho um do outro para que, às vezes, dentro só a gente não consegue perceber. E até a constelação em grupo é legal por causa disso, porque a gente está ali observando, aí você está vendo realmente o que acontece ali. Então, foi um convite, né, que a sua criança estava pedindo para você, solta o controle, solta tudo isso para receber dessa leveza. E é bom quando ela pode existir. Sim, e como é interessante isso, né? Porque como quando a minha filha trazia essa demanda, eu me cobrava ainda mais, porque assim, a minha filha é super tranquila, ela é boazinha, então eu me cobrava ainda mais de achar que essa demanda dela, né, como criança, estava vindo e eu não estava dando conta, e achar que, poxa, mas ela é tão boazinha, eu tô reclamando do quê, né? Como se eu não tivesse nem espaço para perceber isso que estava acontecendo, ou para reclamar, ou para ver o quanto eu não estava dando conta, né? E perceber que sim, ela é tranquila, ela é boazinha, mas era esse espelhamento ali, né? Esse convite de olhar para minha criança, né? Que Através estava sendo dela. apontada através dela, Através assim. dela. Porque o filho, né, ele vem como espelho e vem para trazer as lições que os pais precisam viver aqui nessa terra. Então, é igual você fala, sempre, não tem como você criar um filho pensando, eu não quero que ele passe pelo que eu passei, eu vou fazer exatamente o contrário. Porque sempre vai ter alguma coisa ali que vai precisar curar no futuro. O terapeuta vai ser sempre necessário. Então, tá presente para que você não esteja tentando criar pelo eu quero fazer o contrário daquilo. Porque aquilo que a gente faz do extremo, tipo, isso foi muito ruim, eu quero fazer o contrário, às vezes a gente tá colocando essa carga toda em cima deles. E ela já veio com Uhum. essa leveza, né? Já é tranquila. Então, essa cobrança vem da nossa infância. Na nossa infância teve cobrança. Então, a gente, quando tá ali, a gente não acaba não conseguindo relaxar. Então, você pensa que sempre tem alguma coisa para consertar ali. E não tem tudo para consertar. Tá presente, né?
Sim, e o que mais me incomodava quando eu levei para constelação era justamente esse meu relacionamento com a minha filha que estava pesado, que estava difícil, mesmo ela sendo tão pequenininha e boazinha, né? Então aí veio mais consciente mesmo de que era muito meu isso e não dela, e não do nosso relacionamento em si, mas sim da minha criança, né? E trabalhar a criança interior fez eu conseguir ir mais para o lugar certo, que é o lugar de adulta, e trabalhar outras relações também, que aí eu consegui movimentar algumas coisas com meu marido também, algumas conversas que estavam pendentes, difíceis, que a gente fica, não, não vou dar conta, agora não, deixa pra lá, deixa passar e tal. Consegui conversar, alinhar algumas coisas que precisavam ser alinhadas e olhar mais pra mim como adulta também, né? Então, coisa que eu ficava, ah, não, essa é pra mim, eu vou fazer depois. Ah, não, isso não dá tempo. Ah, isso deixa pra amanhã. Então, eu consegui colocar uma rotinazinha de autocuidado ali também. Às vezes eu falho, sim, né? Mas eu tenho feito coisas que eu não fazia antes. Então, de olhar para mim, de perceber o que está acontecendo, de ter aquele minuto, né? Aquele tempinho, tanto antes de dormir, quanto depois, assim que eu acordo, né? Uns minutinhos ali comigo mesma, né? Antes de entrar em contato com o mundo, coisa que eu queria fazer antes e não conseguia. Então, perceber essa movimentação que aconteceu só de eu ter ocupado mais o lugar de adulta, né? Resolvido um pouco das questões de criança ali, ocupado para esse lugar de adulta. E aí eu percebi a mudança na minha filha também, né? Porque racionalmente eu entendo. Quando eu ocupo no meu lugar de adulta, eu dou espaço para minha filha ser a criança. Antes parecia que a gente estava disputando esse lugar, acho, né? E aí dá espaço, e aí ela tá mais leve, ela tá mais divertida, ela tá mais sociável. Ela foi passar uns dias na casa dos meus pais, e quando ela encontrava, né, parentes assim que não via muito, ela sempre aquele envergonhada, demorava para se soltar. E esses dias de Natal que a gente viu todo mundo, ela dançou, ela brincou, ela falou com todo mundo, que ficou todo mundo assim, nossa, como ela tá diferente, como ela se desenvolveu. E aí eu sempre lembro assim, eu sei, né? Eu sei de onde vem essa mudança, assim, e só tenho a agradecer por todo esse movimento que veio depois da constelação. É porque quando a gente muda, eu gosto de falar isso, que vai um pouco além da constelação, quando a gente muda, o nosso mundo externo muda. E aí o seu olhar muda para tudo. E até todos que estão ao seu entorno também vão mudar, porque as pessoas vão receber dessa mudança sua. Então, quando você se escolhe, o mundo escolhe você. E é isso que a criança vem para mostrar para gente aquela parte nossa que foi esquecida com todas essas questões da vida, de ter que dar conta de tanta coisa, e ir no lugar da esposa, da mãe, né, da terapeuta e tudo isso, é como se eu não posso olhar para essa criança. Então, quando ela chegou e pediu, olha para mim, e você pôde, né, incluir ela e falar, você tem um lugar, porque às vezes a gente sabe que existe tudo isso, mas só saber não é importante, é deixar existir, é acolher tudo isso. Uhum. Então, quando você faz o processo e você fez, você sentiu essa diferença. Igual a gente fala, a questão da criança interior é para sempre, porque é o nosso lado mais leve, é o nosso lado, né, mais lúdico, é o nosso lado criativo. Quando até a gente vê que a nossa criatividade, poxa, eu não tô conseguindo ser criativo, tá? É a nossa criança que não está conseguindo existir. Então, quando a gente vê que algumas coisas estão bloqueadas, assim, até em nós, a gente está vendo que a nossa criança, ela está ocupando o lugar do adulto. E o adulto acaba que ele não dá conta de ocupar dois lugares. Ou né, um corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Então, ou vai estar ali uma criança ou vai estar um adulto. Então, sempre que você vê que está nesse lugar, você está trabalhando em você e isso está acontecendo de verdade. É bom saber. É bom, é bom, é bom. E muita coisa eu tinha consciência, mas é diferente de quando a gente passa pelo processo, né? E a Fazer. gente percebe essa movimentação, fica mais leve quando a gente quer colocar em prática, né? Antes estava eu tentando colocar em prática, mas com todo esse peso fora do lugar. E agora sinto que quando eu vou colocar em prática fica mais fácil, tenho mais consciência, mais presença de estar ali, perceber o que está acontecendo, né? As coisas se movimentam de outra forma. Então foi muito bacana. Ah, eu só tenho a agradecer, Fê, foi lindo. Gratidão, Larissa, gratidão. Quero agradecer também de você, né, ter feito esse processo com você, porque a escolha, igual eu digo assim, eu não acredito muito a gente ilumina, né? Porque quando a gente fala assim sobre algo além, a gente ilumina, porque se você colocar aquilo que você tem, dos seus dons que todos temos, a serviço da vida, você vai conseguir iluminar os caminhos, sim.
mas o processo do outro, a cura, é a sua escolha com você. Então, Uhum. tudo que aparece em volta são ferramentas, mas se não houver uma escolha dentro de você, você pode estar com quanto uma equipe de terapeuta, uma equipe de pessoas ali que não tem permissão, é aquela tal da permissão, né? Então, quando você Uhum. escolhe, essa foi uma escolha sua, uma escolha de dentro de você. Então, é quando se fala, né? Quando a gente escolhe, o caminho se abre. Então, tudo começa a se manifestar dentro da sua vida pela escolha que você fez de escolher você. Então, poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer pessoa, mas a escolha é sempre nossa. Então, a gente para de esperar que o outro faça e a gente começa a estar naquele lugar. Eu escolho e as ferramentas chegam até mim. Então, eu acho que é muito legal isso dessa coisa da consciência, da gente não olhar para a ferramenta mesmo como essa ferramenta faz isso. Todas as Uhum. ferramentas têm, né, a sua função, tem a sua limitação, tem a utilidade, mas não importa a ferramenta que você escolha, a escolha é você se escolher. E todas as Uhum. ferramentas vão ser contribuição. Então, eu acho muito bom. A constelação é boa, porque ela mostra aquilo que está oculto, né? Eu gosto, porque, principalmente em grupo, quando você olha ali, tipo, meu Deus, isso é exatamente como acontece de verdade, né? Mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido, né, tenha te visto, aquela energia que se manifesta é a energia que precisava. Então, às vezes tem muita resistência, o grupo ajuda. Porque quando a gente está muito resistente, a gente não consegue colocar ali aquilo em emoções ali. Então, precisa Uhum. de outra ferramenta ali tá fazendo esse lugar no campo. Então, eu acho muito bom a terapia em grupo, porque mostra aquilo que a gente não tá. Naquele momento fala, tá difícil para mim. O grupo ajuda. Então, o grupo, o coletivo, sempre tá impulsionando aquilo que a gente escolhe curar. Então, Sim, e uma coisa que fez muita diferença, Fê, foi eu já fiz constelações outras vezes, né? E a constelação é sempre maravilhosa. Eu gosto muito da constelação porque muita coisa é revelado ali, você percebe, você toma consciência ali. Mas e o depois, né? O depois vem também uma demanda pós-constelação, e normalmente com outras pessoas que eu fiz, que eu gostei, adoro constelação de qualquer forma, mas quando vinha esse depois, essa demanda depois, a gente fica meio sozinho ali, né? Porque a constelação tá ali, foi revelado, foi visto, foi feito, e depois você fica sozinho, né? E com você me acompanhou durante, assim, muitos dias depois, né? E quando veio essa demanda, eu levei para você e você me deu mais ferramentas, mais sugestões, e eu consegui, opa, então vamos lá, esse é o caminho, tá aqui, né? A resposta tá aqui. Então eu fui sendo conduzida depois, porque a gente ainda fica confuso depois daquela movimentação toda que acontece, né? Então achei muito importante esse seu acompanhamento e sua paciência, e sua dedicação, né? E tudo que você entregou ali depois que me ajudou a voltar para o lugar e, ok, vamos continuar e achar outros meios de eu colocar em prática aquilo que eu tinha visto na constelação, né? Então foi sim. muito importante isso, assim, esse depois. Mas é que essa parte é igual que eu tava falando ali alguns momentos atrás. Foi a sua escolha. Porque, assim, Uhum, isso está disponível, né, sempre pra gente. Só que não é todo mundo que tá aberto pra isso, entende, Larissa? Porque algumas pessoas vão colocar ali todas as coisas. Mas eu não tava sentindo isso, aí eu comecei a sentir não sei o quê. E aí começou, aí eu fiquei doente com isso. E aí começa, aquilo começa a se manifestar e a pessoa não tá disponível para passar pelo processo. E você escolheu passar. Então, aquilo que foi uhum, chegando pra você, você acolheu. Então, quando a gente tá disponível para aquilo acontecer, aquilo vai acontecer. Você vai sempre encontrar a ferramenta certa. Então, eu sempre gosto de trazer isso, que a escolha é sua, foi sua. Então, você escolheu e encontrou a profissional que estava ali também disponível a isso. E eu acho que é importante uhum, porque, assim, ó, às vezes a constelação, ela vai movimentar um campo que talvez aquilo que você está passando vai encaixar direitinho com aquele, tipo, você teve um sonho, você teve, uhum, né, e você compartilhou algumas coisas ali comigo, e quando você compartilhou, eu não fui trazendo ali resposta, tipo, isso é isso. Veja se isso faz sentido, conectado a isso, com aquilo, porque uhum, sobre você, é você que sabe. Então, se eu trouxer aqui meu mapa, né, pra você e disser, olha, isso é sempre isso, e aquilo é sempre aquilo, então eu tô sendo determinista. E quando a gente solta, isso, né, tem várias linhas de estudo, a gente pode compartilhar e você diz, olha, isso faz sentido, isso eu solto, isso serve pra mim, isso não serve.
e você recebeu com muito amor. Então, teve espaço, teve campo para poder tudo isso se manifestar, porque é a sua escolha. Então, eu também tenho a agradecer por você ter Ai, que bom. escolhido e ter sido esse processo bonito e que você continue acolhendo essa criança, que você continue se priorizando, porque é como eu digo, quando a gente se prioriza, quando a gente se escolhe em primeiro lugar, tudo vai ficar mais leve, mas é um caminho. Então, quando sentir que fala, agora esse momento é meu, você se escolha, porque todo o resto pode esperar quando você se escolhe. Então, o mundo, ele se manifesta através das suas escolhas. Olhando assim para essa questão energética, quando você está escolhendo você, tudo espera, tudo colabora com você. E quando você não se escolhe, é como se, tipo assim, mais situações para você não se escolher, compreende? Quando você se Sim, escolhe, o mundo fala, então eu também te escolho. E quando você não se sim. escolhe, tipo, fala, minha criança, eu comigo mesmo, o mundo vai te dizer, olha, mais situações para você não se escolher. Então é isso. Gratidão, Larissa. Tem algum recado que você queira deixar? Ah, eu deixo o recado para quem que estiver buscando, né, terapia, que o processo da Fernanda é muito gostoso, é leve, o que você entrega é verdadeiro, e depois você também fez um, um, um áudio, né, uma meditação em áudio de acolhimento da criança interior, que eu ouvi durante muitos dias, e, nossa, ele encaixou direitinho com aquilo que eu tinha trabalhado. Então, assim, né, o que você entrega depois, você acolhe, você ouve, você segura na mão, então, e às vezes principalmente quando a gente está buscando terapia, a gente está fragilizado, né? E a gente precisa desse corpinho a mais, assim. E aí, super gostei. Indico para quem que estiver buscando terapia, que seja assim, com amor, que seja leve, que a Fê, né, entrega tudo de melhor. Uhum. Gratidão, Larissa, gratidão. Que 2026 seja de muita escolha de você com você, que seja um ano incrível para quem está assistindo aqui, que seja incrível para todos nós, que a gente tome o nosso poder, que esse poder de criação, esse poder de criar um mundo dentro da gente mais gostoso e mais bonito é nosso. Então, que a gente pare de entregar para situações, para pessoas, para o passado, para tudo esse poder e tome de volta e comece a escolher. Eu em primeiro lugar, e que você se escolha em primeiro lugar, que eu me escolha em primeiro lugar, que cada um de nós possamos nos escolher em primeiro lugar, para que todo o resto também nos escolha. Então, quando a gente se escolhe, tudo nos escolhe também. Então, gratidão, um grande abraço no seu coração. A todos que estiverem vendo aqui, um beijo no coração de cada um. Gratidão, Larissa, e um feliz ano novo para você. Para nós, Fê, tudo de bom para você também, muito sucesso, muita prosperidade, muita saúde, muito amor para o seu 2026, que a gente se encontre mais por aí também. Combinado, um beijo para você. Beijo.